Eu jamais faria qualquer coisa que não fosse para Deus. Jamais cantarei, jamais gravarei uma música que não seja para Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Um fato que vem causando uma grande polêmica são a quantidade de cantores sertanejos dizendo serem evangélicos. O que está causando a crítica de muitos crentes é que esses cantores dizem serem evangélicos, mas continuam cantando músicas mundanas. O cantor Davi Sasser, que também fez parte da banda Toque no Altar, esteve no podcast Eu Acredito, podcast com o apresentador Fábio, e é lá que você vai ver essa conversa completa. Ele falou sobre a parceria de uma música que ele fez com Simone, explicando se é coerente ou não um cantor evangélico fazer parceria com supostamente cantores mundanos. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para receber as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. O que você acha de cantores que têm uma carreira consolidada, se entregam para Jesus, vêm de forma pública dizendo agora eu sou de Deus, eu sou de Jesus, mas continuam cantando no secular? Eu vou dar um exemplo e isso fica por minha conta, Okay. tá? Wesley Safadão. A partir do momento que ele diz que é crente, eu acho que ele já tinha que tirar o Safadão do nome, no mínimo, tá? Fica por minha conta. E alguns outros cantores também que vieram para Jesus, estão participando de célula e tal. Tem até a Cláudia Leite, que estava fazendo parte de um grupo familiar, não sei o quê, mas ela veio a público dizendo que o sonho dela é fazer uma música que ela coloca o axé e o amém na mesma música. Entende? Caramba, eu não ouvi isso. Eu fico ouvindo essas coisas tudo aí pra eu Sim, falar você tem que saber, tem que pegar os assuntos aí, né, de voga pra poder trazer, tá certo? A Baby do Brasil, cantando no carnaval, ela fala de Yeshua, fala isso. A menina também, a Cláudia Leite, ela trocou o nome lá por Yeshua. A Baby do Brasil vai lá e canta um louvor que causa polêmica, mas ainda continua cantando música secular. Qual é a opinião do Davi Sasser? Cara, assim, é difícil medir as pessoas pela minha régua, né? Porque eu sou cristão desde que nasci e eu só canto músicas de louvor desde que eu nasci, desde criança. Esse é o meu mundo, essa é a minha missão, onde eu fui criado, tudo. Eu não sei como é a experiência de alguém que nasceu sem conhecer a Cristo, que começou a cantar em lugares, começou a fazer sucesso, explodiu, começou a ganhar muito dinheiro, fama, sucesso, facilidades. Eu não sei como é para essa pessoa largar tudo isso. Talvez seja difícil, como aquele jovem rico que Jesus encontrou. Cara, Jesus falou, o cara sabia todos os mandamentos, o cara gostava de Jesus, se amarrava em Cristo. Jesus falou assim, então beleza, então vende tudo que você tem aí. O cara saiu triste porque ele não conseguiu, assim, por mais que ele amava Jesus, ele não conseguiu largar aquilo, sabe-se lá o porquê também, né? Então, eu não quero medir as pessoas pela minha régua, assim. O que eu acho é que é lindo quando alguém decide, a despeito de qualquer perda, viver só pra Cristo, cara. Eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso, cara. Decidir viver só pra Cristo. Vou perder, perdi. O problema, assim, encontrei algo mais precioso, encontrei um tesouro maior. Entendeu? A Bíblia fala que quando alguém encontra esse tesouro, você vende tudo que tem por causa desse tesouro, né? Isso é a minha realidade. Eu jamais faria qualquer coisa que não fosse para Deus. Jamais cantarei, jamais gravarei uma música que não seja para Deus, de louvor a Deus. Mas essa é a minha realidade. E eu espero que um dia esses que o Senhor ama e o Senhor pagou o preço pela vida deles, que um dia isso seja tão forte na vida deles, né? Que eles tomem essa decisão. E se não tomarem, eu também não os julgarei. Vou deixar para outros que podem fazer esse juízo de valor. Eu não consigo fazer esse juízo de valor. Mas eu só sei que me emociona muito quando eu vejo alguém mudar de rota radicalmente, assim, mudar e vir para Cristo totalmente. E nós temos um exemplo no Brasil, né? O JP. O JP largou, abandonou no auge, né, da carreira dele. Abriu mão de contrato, ficou endividado por causa dos contratos que tinha. O detalhe é assim, eu também conheço pessoas, não quero criticá-las porque eu conheço. De todas essas pessoas que a gente está falando aqui, coincidentemente, a gente nem combinou isso, coincidentemente eu conheço pessoalmente. Conheço o Wesley, cantei no casamento do Wesley.
Rapaz, eu tô comprometendo. Tá me comprometendo. Desculpa, Elliot, a gente não conversou realmente, é um podcast, eu falei pra ele, ó, a gente vai construindo podcast junto e geralmente é no improviso. Eu só falei que o estilo de podcast aqui é mais de provocações e tal, mas não quero lhe comprometer, é apenas uma conversa mesmo entre cristãos, e são conversas em mesas, de bastidores de igreja, não é? Sim, são. E espero que eu imagino que a sua audiência também seja uma audiência madura para ouvir isso e entender que aqui é uma troca de ideias e mesmo que concorde ou não concorde com o que eu estou falando, mas que some para que você pense sobre o que você acha disso, assim. É um debate para trazer equilíbrio e maturidade para todos nós, né? Então eu conheço ele, cantei no casamento dele, já fui em 2 aniversários do Wesley cantar, que a esposa dele me chamou, ele me chamou. São pessoas muito boas de lidar. Mas eu conheço também pessoas, olhando o outro lado, que romperam com o secular, vieram para o gospel e não conseguiram, porque não é fácil. Não, são 2 mundos diferentes. Eu não conseguiria fazer sucesso no secular. Eu não tenho o jeito de cantar do secular, não tenho o jeito de compor, não tenho o jeito de me comunicar com o público que não é gospel. Assim como alguém que é secular, é muito difícil ele vingar no meio gospel. Ele não tem, é neófito, é novo na fé, não tem a profundidade de falar o que a gente sabe falar, não conhece a Bíblia como a gente conhece desde a nossa infância, não sabe o jeito de compor. Tem um compositor secular que compôs altos sucessos no mundo secular. Não vou falar um dele porque aí também já é demais. Eu tô falando de todos os meus amigos aqui, mano. O cara fez música braba, de sucesso, assim, que Roberto Carlos gravou, que Caetano Veloso gravou, que Alcione gravou, galera braba, assim. Esse cara se converteu a crente, gênio da composição. Foi mostrar uma canção gospel pra mim, nada a ver, uma canção gospel do cara. Com toda a genialidade dele. Por quê? Porque não tem profundidade bíblica. Então é difícil. Aí, voltando ali, eu conheço 2 pessoas que vieram pro gospel, tentaram, não conseguiram ser decepcionadas com a igreja, com o pastor, seja lá o que for, e voltaram pro mundo. Voltaram a cantar música secular, entendeu? Então, assim, pode parecer fácil pra alguém que não viva isso, cara, mas não deve ser fácil, mano. Não deve, assim. Viver o que esses caras vivem não é fácil. E eu entendo, talvez seja fácil pra mim, estando sentado aqui à mesa de um podcast, falando tem que renunciar, tem que deixar tudo. Mas a quem mais é dado, mais é cobrado. Alguém que tem uma carreira de sucesso, ele tem toda uma engrenagem que ele precisa bancar mensalmente para que aquele projeto dê continuidade. Sim. Então, abandonar tudo assim de forma radical por causa de... É difícil. É difícil. Por isso que Jesus chama de cruz, né? Exatamente. Pegue sua cruz. Se fosse fácil, não seria cruz, né? Exatamente. Mas para que fique claro para nossa audiência, assim, eu continuo acreditando nas palavras de Jesus. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O evangelho é renúncia. E isso é a minha fé. É o que eu creio. Eu só não posso medir as pessoas com a minha régua. Mas é a Bíblia. É a Bíblia que fala e eu creio 100% nesse versículo. Eu creio 100% na Bíblia. 100%. Mas eu não posso falar de alguém que esteja vivendo esse dilema, assim, dizendo, você está errado, larga tudo agora. Não sei. Eu gostaria que fizesse isso. Mas nem Jesus fez isso, né? Ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se, pois a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele deixou, é opcional. Sim. Então, assim, não deve ser imposto para ninguém. E o negar-se é a cada dia. O texto está dizendo, né? A cada dia. Então quem sabe essas pessoas que ainda estão lá, já estão negando muitas coisas. Daqui a pouco vai chegar o ponto delas realmente conseguirem negar tudo. E no nosso meio, cara, cristão, mano, assim, a gente caminha aqui também servindo ao Senhor, cantando para o Senhor, mas todos nós temos coisas que a gente vai negando no dia a dia, na caminhada. Todos nós, mano. Conheçamos e prossigamos. É isso aí, cara. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, mano, ele chega em Pedro, essa é uma história famosíssima, conhecidíssima da Bíblia, vai lavar os pés de Pedro. Pedro fala, não, como é que você vai lavar os meus pés? O Senhor é meu Senhor, né? E aí Jesus fala algo para ele, Jesus fala, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro fala, já que é assim, então não lava só meus pés não, lava minha mão e minha cabeça. Tipo, eu ando fazendo coisas e eu ando pensando em coisas também que eu preciso que o Senhor lave. E Jesus fala algo interessante para Pedro. Jesus fala, Pedro, aquele que já foi limpo uma vez, não necessita lavar senão os pés. O que Jesus está falando com isso? Que na caminhada da vida, poeira vai se apegando ao nosso pé, na caminhada. E é isso que a gente vai precisar olhar, vez por outra, analisar a nossa vida, olhar como é que está a nossa vida, vai ver, cara, que tem coisas que foram se apegando a você, que você nem percebeu, que não tem nada a ver com o Evangelho, que não tem nada a ver com Cristo. E aí é o negar-se dia a dia, dia após dia. Eu tenho que ter algo em mim que não faz parte da minha natureza em Cristo, preciso negar isso. Mas estava tão legal isso aqui. Tem coisas que nem pecado são, bicho.
Tem coisas que nem pecado são, mas elas estão te afastando do propósito, então elas vão se tornar pecado na tua vida. Hebreus fala isso, Hebreus fala que há uma nuvem de testemunhas nos observando, né? Portanto, deixando de lado, olha o que o texto fala, deixando de lado o pecado e tudo mais que nos afasta de Deus. Ele fala que existe o pecado que nos afasta, existem outras coisas. Existe uma tradução que fala embaraço, né? Embaraço, são os embaraços. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida por causa dos embaraços. Então, assim, existem coisas que o celular, não necessariamente ele é um pecado, pô. Todo mundo tem e ajuda, mas como você usa, ele pode te afastar do Senhor. Então existem coisas que a gente vai detectando que precisam ser negadas dia após dia, e eu espero de verdade que essas pessoas tão boas, que pelo menos as que eu conheço são pessoas muito boas, cheguem nesse nível, né, de conseguir, de fato, assim, viverem a vida delas para Cristo, musicalmente falando, não cantarem outro tipo de música a não ser músicas para Cristo. E o Davi Sasser já recebeu proposta para cantar no mundo? Ou já teve vontade de algum momento de seguir uma carreira só porque já teve cantores de gospel que fizeram sucesso no gospel, aí começaram a criticar a indústria gospel. Essa indústria gospel. Ai, meu Deus do céu, eu dou até risada porque o cara começou a criticar a indústria gospel e quis ir pra indústria mundana, entendeu? Exatamente, tipo, indústria por indústria fica na gospel, então, né? Entendeu? Mas já teve alguma proposta dessa perspectiva, não? Nunca teve proposta, nunca pensei sequer. Diante do Senhor eu falo isso. Nunca pensei sequer em gravar uma música, em ter uma carreira secular. Nunca pensei sequer. E a gente sabe que existem alguns que tentaram fazer isso, né? Fazer o caminho contrário, sair daqui pra lá, que também não deu certo, né? Não tem um, né, que deu certo. Não tem um que deu certo. Aqui no Brasil, não. Talvez lá nos Estados Unidos, algumas pessoas começaram na igreja ali, criança, e depois saíram. Tem vários cantores seculares nos Estados Unidos que começaram na igreja, né? Mas aqui no Brasil, não. Nenhum, porque também eu acho que é ruim você também sair assim criticando, tá tirando pra tudo que é lado, né, mano? Pô, eu não concordo com isso, não. Apesar de eu sei de quem você tá falando, já tive bom relacionamento com essas pessoas que eu acho que você tá falando delas. Não, então... mas eu particularmente sim, eu não tô falando especificamente dela, mas de fato o que tem, porque o que nós estamos falando aqui pode ser que estamos falando de pessoas que estão em nosso meio, que nesse exato momento tá pensando em deixar algo. Eu tive um amigo, eu tenho um amigo, na verdade, e eu posso até citar o nome dele, que ele é meu amigo, Alan Reis. Ele tentou no gospel, lá no Paraná. Ele tinha uma dupla, Alan e Alex, sertanejo. As composições, se tu vê, são as mais lindas. Top. A voz, o cara, ele perdeu o irmão dele e continuou cantando solo, mas não valorizavam. O cara é um batalhador e tal, não valorizava. Aí apareceu empresários, falou, ó, a gente vai colocar uma outra pessoa com você vai cantar em dupla, você vem aqui pro Goiás e a gente vai investir. Aí os caras investiram milhões assim, e hoje João Bosco e Gabriel tá fazendo sucesso. Olha aí. No Brasil. Olha aí. Por quê? O cara tentou, não conseguiu. Foi pra lá e acabou conseguindo, né? Tem isso também, né, cara? Infelizmente também tem isso. Você é empurrado pra uma coisa. É igual as pessoas que criticam os músicos, alguns músicos da igreja, que nasceram na igreja, que tocam com artistas que não são cristãos. Cara, no caso do músico, assim, é tão difícil porque é a profissão do cara. O cara nem sabe fazer outra coisa, mano. Nem sabe fazer outra coisa. Gostaria que ele tocasse só pra Deus? Claro que gostaria disso, que fosse esse mundo ideal, perfeito. Mas até que hoje em dia as igrejas estão mais estruturadas, as igrejas hoje estão até assalariando mais músicos. Mas em outras épocas a igreja nem tinha condição, nem tinha visão pra isso, né? Então o que o cara vai fazer, mano? Como é que o cara vai se virar, né? Cuidar da família. Cuidar da família, cara. São assuntos, sim, que aparentemente são fáceis, mas não são fáceis, cara, de lidar. Só quem tá na pele ali, que tá vivendo a parada, entendeu? Que eu acho que pode ter mais autoridade pra falar, assim. Então é um tema, assim, que a gente tem que conversar com ele, assim, sobre a ótica do amor, cara, e da compreensão do outro, né? Eu não faria, Davi, não faria. Não tocaria no mundo, se eu fosse músico não faria, mas eu. Ponto. Outras pessoas são outras pessoas. As pessoas sabem onde o calo dói, né? É isso aí. É que, na verdade, é um assunto muito complexo para um podcast de momento. E pode ser que alguém pegue um corte isolado e fala, Davi Sasser defendeu isso. E não é. A gente tá tentando conversar aqui coisas que a gente conversa nos bastidores e às vezes com mais tempo, mas que não vai trazer soluções imediatas. Não vai. Mas, mais uma vez, eu volto ao início. Talvez havia mais unção, as músicas quebrantavam mais as pessoas, porque antes aquele que era de Deus se dedicava totalmente para Deus. Totalmente. Dificilmente, pode ser que no meio
do gospel, como cantor, tenha bem mais experiência do que eu e tu tem, vai falar que não, naquela época já existia músicos que tocava para Deus e tocava para o mundo também e tal. Mas eu acho que a maioria dos cantores, vocalistas, o líder, ministro de louvor, eles prezavam por músicos que não tocavam na noite para acompanhar eles, né? Exatamente. O Toque no Altar, por exemplo, citando exemplo nosso do Toque no Altar, tinha 2 músicos ali que largaram a profissão secular de músico porque entenderam que queriam se santificar, se separar, consagrar a vida e o talento deles para Deus. Um foi o batera nosso, o André Matos, que a gente chamava de Pelé. O André Matos tocava numa banda, na época, uma banda de pagode famosa no Rio, se converteu na igreja e abandonou para abandonar mesmo. Destruiu a ponte atrás e só seguiu para frente. O outro foi o Ronald, que é o arranjador de todas essas canções icônicas do Toque no Altar, né? As introduções de piano ali, que é o Ronald, que também era diretor musical dessa mesma banda de pagode, e saiu e decidiu entregar o talento dele exclusivamente para Cristo, né? Então tinha essa coisa, quando a gente se dedica exclusivamente para algo, exclusivamente, mano, a gente vai colher os frutos, tem certeza disso. E colhe os frutos. Colhe os frutos, eu colho. Aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida trazendo consigo o resultado da sua semeadura. Ah, perfeito, perfeito. Ô, Davi, pra gente encerrar esse bloco aqui, ainda falando um pouquinho sobre essa questão da música, músicas de adoração feita por compositores do mundo, não seria misturar o santo com o sagrado? Porque eu percebo que existem canções que até viralizaram no meio cristão, que foram composições de compositores que compõem pro mundo. Qual música? Eu sinceramente não sei. Tá? Tem uma música aí que foi composto por... Deixa eu até pegar uma aqui, que dá pra citar o nome. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, independente de eu achar o nome ou não, sim, vai tocar na emoção das pessoas, eu acho. Eu acho que vai tocar na emoção das pessoas, cara. A única coisa que é capaz de tocar no espírito de alguém é a palavra. A Bíblia fala que a palavra é como uma espada afiada de 2 gumes, ela vai na divisão da alma e do espírito. É a Bíblia que fala isso, usa esse termo, da alma e do espírito, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Não basta estar baseado na palavra. Quem faz precisa estar baseado na palavra, precisa ter a sua vida na palavra. Então, se tem uma música que eu não sei qual é... Tem a Girassol, que viralizou, foi o Whindersson Nunes. Vai tocar na emoção das pessoas. Muita gente cantou, né? Mas não é música que permaneça, né? Não vai permanecer. Porque tudo que toca a alma, não sei se é isso, mas essa música especificamente tocou algumas pessoas, mas não moveu a igreja, né? Não foi aquela coisa de mover a igreja de Cristo como canções de adoração, né, das que a gente conhece, até canções atuais de adoração que movem o mundo, assim, não vai morrer, porque não dá pra... Aí a gente vai naquele texto lá do que não dá pra sair água salgada e doce na mesma fonte, né? Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para receber as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal M.Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.